Hello, students! Faremos agora a correção da semana 3 do PET 1 do segundo ano do ensino médio. Então, o PET inicia-se, da semana 3, inicia-se com a explicação do passado do verbo to be. Então, vamos lá. Então, verbo to be, I was, he, she, it was, you, we e they were. Para fazer a negativa, eu expliquei no vídeo passado. Was not ou were not. A junção de was not é wasn't e a junção de were not é weren't. Para fazer uma pergunta, aqui o verbo to be estava depois do sujeito, ok? Na pergunta, o verbo to be vem para a frente. Então, complete these conversations with was, wasn't, were ou weren't. Então, vocês iriam completar, as frases, as conversações, o diálogo, os diálogos com was, wasn't, were ou weren't. Lembrando que was e wasn't e weren't, é a negativa de was e were. Então, Lia, do you remember... Aqui tá escrito errado. Do you remember your first teacher? Yeah, Mr. Davis. He was a lot of fun. Então, o Liam pergunta para Olivia. Você se lembra do seu primeiro professor ou dessa primeira professora? Sim, o Sr. Davis. He was a lot of fun. Ele era muito divertido. He was never strict. Então, ele nunca era estrito, rígido. Were your teachers fun? Então, olha só. Was, porque eu usei he. Was, he. Were, porque tá perguntando se os professores do Liam, os seus professores foram divertidos. Então, your aqui refere-se a você. Então, os seus professores. Por isso, é o were. Aí, o Liam responde, no, they weren't. Então, não, eles não eram. Por negativa aqui, na frente o no. Então, eu uso weren't. They were always very strict. Eles foram sempre muito estritos, rígidos. Were, porque refere-se a they, ok? Noah, Mom, do you remember? Também tá escrito errado. Do you remember the first CD you bought? Então, mamãe, você se lembra do primeiro CD que você comprou? E a Emma, a mãe do Noah, responde, yeah, honey, it was the Backstreet Boys. Sim, querido, it was. Então, por que eu usei was? Porque refere-se a it. It was the Backstreet Boys. Foi do Backstreet Boys. They were my favorite group. Usei were porque refere-se a they. C. Ava ou Ava. Did you have a pet when you were a kid? Você tinha um animal de estimação quando você era criança? Então, were, porque se refere a you. Yeah, my first pet was a little pony. It was very big. Então, sim, meu primeiro pet. Esse primeiro pet, eu posso trocar tudo isso por it. Por isso que eu vou colocar o was, ok? Então, meu primeiro animal de estimação, lembrando que eu uso it para animais ou objetos, coisas, ok? Então, foi um pequeno pônei. Ele era muito grande, ok? Continuando. Agora, pratique as conversas com um colega de classe. Você pode treinar por mensagens de áudio ou por videochamada. Se tiver dúvida com a pronúncia de alguma palavra, coloque a palavra ou a frase no Google Translate e clique no alto-falante para escutar.
Então, repita para memorizar. Também é legal se vocês me enviarem esses áudios, hein, pessoal? Então, leia o quadro explicativo sobre o past continuous. Já expliquei que ele é formado pelo verbo to be no passado, mais o verbo com ing. Expliquei para vocês no último vídeo as regras para colocar ing nos verbos, ok? E para fazer a negativa e a interrogativa, eu uso as regras do verbo to be e o verbo com ing não muda. Lembrando que quando a primeira ação, né, quando duas ações estão no passado e a primeira, a que acontece primeiro, ela vai estar no ing. A outra ação, ela estará no passado simples. Então, olha só. De acordo com o quadro, sublinha a opção correta para completar as histórias de sobrevivência da vida real. Então, como não dá para escrever no quadro, né? O texto vai estar aqui. True Life, Survival Stories. Então, a vida real, histórias de sobrevivência. The sun, o sol. Shone ou was shining? Was shining. Então, o sol estava brilhando. Quando Bethany Hamilton arrived at the beach on a beautiful morning in Hawaii. Então, o sol estava brilhando quando a Bethany Hamilton chegou à praia em uma bonita manhã no Havaí. Então, por que aqui está no passado contínuo? Olha só, o sol estava brilhando quando a Bethany Hamilton chegou à praia. Então, temos duas ações que aconteceram no passado. A primeira, não era o sol estava brilhando? E depois a Bethany Hamilton chegou na praia. Então, a primeira ação vai estar no passado contínuo e a segunda ação no passado simples. Continuando, but hours later, the young teenager was surfing out at sea when a shark attacked her and she lost her left arm. Então, mais horas depois, a teenager, a adolescente, a jovem adolescente, estava surfando no mar quando um tubarão a atacou e ela perdeu seu braço esquerdo. De novo, por que essa frase está no passado contínuo? Porque foi a primeira ação. Então, ela estava surfando quando, né, de repente, aconteceu outra ação. Qual foi a outra ação? Que um tubarão a atacou e ela perdeu seu braço esquerdo. Olha só, attacked e lost são verbos que estão no passado simples. Então, primeira ação no passado contínuo e a ação que seguiu, né, depois da primeira ação, que se seguiram, no caso, estão no passado simples. Amazing Bethany was swimming back to the beach with one arm. As she was swimming, she told other surfers to get out of the water. Então, a Bethany, na verdade, aqui a resposta correta é swam, tá? Então, a Bethany, ela nadou de volta à praia com um braço só, ok? Então, a Bethany nadou de volta à praia com um braço só. E enquanto ela estava nadando, ela disse aos outros surfistas para saírem da água, ok? Aí, outra história de sobrevivência. While Steven and Rachel Carson were sailing around the Canary Island, então their boat sank. Então, enquanto Steven e Rachel Carson estavam velejando, né, ao redor das Ilhas Canárias, their boat, o barco deles afundou. Então, a primeira ação foi que eles estavam velejando, né? E depois o barco afundou. Velejando, não, estavam andando de barco, né? They didn't have much food and water,
But after 31 days at sea, they still survived. Eles não tinham muita comida e água, mas depois de 31 dias no mar, eles ainda sobreviveram, ok? Então, saiu a velejar mesmo, navegando, velejando. Terceira história. It was a normal afternoon at Denver Airport, but as flight 400 or 455 was taking off, passengers saw a fire from the window. Então era uma tarde normal no aeroporto de Denver, mas enquanto o voo, né, 455 estava decolando, os passageiros viram um fogo da janela. Então olha só, a primeira ação está no passado sim, no presente passado contínuo, perdão. E a segunda ação, então, tem que estar no passado simples. Só é o passado irregular, né? Que vocês olham lá na tabelinha de se, ok? Immediately, the plane's captain realized that the engines didn't work or weren't working, and radioed for help. Então, imediatamente, o capitão do avião percebeu que os motores não estavam funcionando. Ó, não estavam funcionando. E aí ele mandou um rádio por ajuda, né? For help, radioed. Então a primeira ação foi weren't working, não estava funcionando, e depois ele passou um rádio, né, pedindo por ajuda, radioed, tá no passado simples. While passengers were running towards the front exits, Maria Garza pulled her daughter through the window exit next to the wing. Então, enquanto os passageiros estavam correndo em direção à saída de emergência, né, da frente, a Maria Garza empurrou a filha dela da janela, pela janela de saída, próximo à asa do avião. Então, olha só, primeira ação, estavam correndo, were running, e a Maria Garza pulled her daughter through the window. Então, a primeira ação estavam correndo, segunda ação foi ela ter empurrado. Por isso que a segunda ação está no passado simples. Pessoal, essa então foi a correção do segundo ano do ensino médio, da terceira semana. Goodbye, see you later.